Boa noite, gente. Trazer mais uma reflexão para vocês. Hoje eu tô num local um pouquinho improvisado, que eu não tô em casa, mas o importante é trazer a mensagem, né? Então, a nossa reflexão de hoje é uma pergunta: você crê na oração? Você crê no que está fazendo? Você ora? Quando você ora falando com seu melhor amigo ou você segue protocolo? Em Mateus, no capítulo 6, o verso 6 e 7 fala: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Por que a gente ora? John Wesley, ele era um teólogo e um grande precursor da igreja metodista. Ele falava que a finalidade da oração não é informar a Deus das nossas necessidades, mas informar a nós mesmos e nos situar. Orar inclui falar com Deus, orar inclui adorá-lo, pedir perdão, suplicar por nossas necessidades, né? É interceder pelo outro. Quando nós estamos fazendo oração pelo outro, nós estamos intercedendo, nós estamos amando aquele outro. Não há uma maneira mais plena de amar a outra pessoa do que orando por ela. Se você ora ou não ora, ou se você ora de qualquer forma, ou se você ora pouco, tudo isso influencia no comprometimento que você tem com Deus. Tudo isso vai dizer a maneira, qual o nível de intimidade que você tem com Deus. A maneira de você orar, a maneira de você falar com Deus, se você fala com Deus. Tudo isso vai refletir sobre o seu comprometimento, o quanto você está disposto a adorar e a render graças e entregar sua vida a Deus. Nós somos totalmente dependentes da presença de Deus. E toda vez que a gente acha que a gente pode andar sem a orientação de Deus, seguir nossos próprios caminhos, sem Deus nos direcionar, nos mostrar a maneira correta, nos ensinar, então nós ficamos cada vez mais susceptíveis às ciladas do diabo. E as setas do diabo, elas são atiradas contra nós todos os dias, porque todos os dias em que nós nos levantamos, o diabo pensa e faz qualquer coisa para nos destruir. E quando nós nos achamos super independentes, quando nos afastamos de Deus, quando deixamos de buscá-lo, de orar para Deus, de falar com Deus, nós estamos entregues, nós estamos nos deixando cada vez mais sozinhos e expostos do que o diabo quer investir em nossa vida. E como vamos saber se Deus nos ouve? Deus, ele é compreensível, ele é bondoso. Ele quer uma intimidade conosco. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Ele quer essa entrega de nós. Ele quer que nós sintamos o Espírito Santo habitar em nós, né? Que foi o Consolador que Ele deixou para nós quando Jesus subiu aos céus. E Ele deixou o Espírito Santo como nosso Consolador, aquele que está habitando em nosso templo, que é o nosso corpo. E quando Ele habita em nosso templo, que nós estamos com essa comunhão, com essa ligação com o Pai, então qualquer coisa, qualquer desvio que tenhamos, o Espírito Santo vai nos sinalizar. Aquela vozinha, aquele pensamento, opa, volta, você fez algo que está errado, que não agrada a Deus. É aquela vozinha aqui dentro que chama a atenção para qualquer erro. Ali é o Espírito Santo habitando em ti. Em Salmos, no capítulo 102, no verso 17, diz: atendendo à oração do desamparado e não desprezando sua súplica. Você acha que Deus escuta qualquer tipo de oração? Não.
Deus não escuta qualquer tipo de oração. Deus não escuta a oração daquele que se afasta por não querer ouvir a palavra. Em Provérbios, no capítulo 28, verso 9, fala: os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Deus não escuta a oração daqueles que são os orgulhosos, os que estão cheios de si, vazios de Deus. Em Mateus, no capítulo... Deixa eu só ver. Em Lucas, no capítulo 18, só um minutinho, gente. E do verso 9 ao 14, vamos ver um exemplo do orgulhoso. É a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto posso. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu santificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Deus também não escuta a oração do marido que não trata bem a sua esposa. Há uma grande comparação entre a esposa com a igreja, né? Quando Deus, ele compara a igreja como a noiva e Deus o noivo. Então, assim, esse amor que Deus tem pela igreja, que somos nós, assim o marido tem que ter com a esposa. E aquele que não honra com o compromisso que assumiu com a mulher, não vai receber, Deus não vai receber suas súplicas. Em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 17, diz: porque melhor é sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Deus também não escuta a oração do egoísta. Em Tiago, no capítulo 4, verso 3, diz: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Deus também não escuta aquele que ora sem fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai orar sem fé? Pedir uma coisa que você não está crendo que vai receber e você acha que Deus vai escutar a sua oração. Em Tiago, capítulo 1, verso 5 a 7, fala: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus espera que sejamos sinceros, porque Ele sabe de tudo e não há como esconder nada dele. Deus sabe todas as coisas, tudo o que nós necessitamos, mas Deus quer ouvir de você. Deus é o Deus de detalhes. Deus não vai escutar uma oração repetitiva. Deus, em Mateus, quando ele ensina os discípulos a oração do Pai Nosso, ele está ensinando, ele está dizendo uma direção. Olha, quando for orar, é assim que você tem que falar com Deus, falar com o Pai. Mas não é uma coisa que você tem que estar uma oração repetida. Você falar com Deus é conversar, é abrir o seu coração. Você está falando com seu pai, com seu melhor amigo. Não é uma coisa decorada. Deus espera que sejamos sinceros, porque Ele sabe todas as coisas. Ele deseja ouvir da nossa boca. Ele quer ter comunhão conosco. Ele ama nos ouvir com sinceridade. E como é que Deus pode nos responder se não conversarmos com Ele? Em Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Há vários exemplos de pessoas que oraram na Bíblia, mas muitos, inúmeros. Eu vou citar pouquíssimos aqui e um versículo referido a cada. Em Moisés foi um homem que teve uma intimidade muito grande com Deus. Em Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, fala: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial. Você tem noção do que deu a intimidade de falar com Deus face a face? Nós, e você, e eu. Quando eu coloco alguma reflexão, eu quero chamar primeiro a minha memória, para que eu possa refletir. Será que eu estou orando de maneira correta? Será que todas as vezes que eu me levanto, eu estou pelo menos agradecendo pela noite que Deus me deu, pelos livramentos? Olha só, Moisés falava com Deus face a face. E você, como é que está falando com Deus? Daniel orava muitas vezes a Deus. Muitas vezes. Aqui no próprio livro de Daniel, deixa eu ver se eu consigo encontrar, só um minutinho. Daniel 6:10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. 3 vezes ao dia. Será que você está orando pelo menos 5 minutos? Será que você está tirando 5 minutos para falar com Deus? Ana, a mãe de Samuel, em 1 Samuel, o capítulo 1:10, fala que Ana, ela orava a Deus, né? Ela era casada com o marido dela, tinha outra esposa, e a outra esposa tinha filhos, Penina tinha filhos, e Ana não tinha nenhum filho, e Penina ficava zombando de Ana. E Ana orava a Deus, suplicava a Deus, e orava com fé, e tendo a plena certeza que ia receber de Deus o seu pedido, e Deus deu a ela um filho, Samuel, um grande sacerdote, um grande homem de Deus. Outro que falava intensamente com Deus, independente de suas aflições, e eram muitas, e era muito perseguido, Paulo. Em 1 Tessalonicenses 5:17 fala que Paulo manda orar sem cessar. Na verdade, em 1 Tessalonicenses 5, ele dá praticamente um roteiro a ser seguido por todo cristão. Ele diz o que você tem que fazer. E orar sem cessar está no verso 17. E Jesus, o Filho de Deus, quando se fez homem, que desceu à terra, orava e orava muito. E orava sempre. Em Mateus, no capítulo 14, no verso 23, fala: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Se Jesus, quando se fez homem, não precisava disso, de estar pedindo, clamando, ele era o Filho de Deus. Mas ele orava continuamente, frequentemente. Por que que você não vai orar? Reflita sobre isso. Será que você está orando corretamente? Será que você está sabendo pedir a Deus? Será que você está tendo Deus em suas orações como seu amigo? Como aquele pai disposto a te ouvir? Você crê na oração? Eu deixo essa reflexão para você hoje. Boa noite.